Estava fazendo a terapia naquele ano, assim, estava com um pouco de melhora, talvez. Pouco. Aham. E minha mãe morreu. Uf. Aí é a grande dor da vida. Não sei se você já passou por isso, acho que Não, ainda não, mas só não. com meu pai. É difícil. Aham. E aí, obviamente, que eu piorei. E aí, a minha psicóloga, na época, falou, olha, eu vejo você uma mulher de uma força imensa, eu percebo a força que você está fazendo, de muita fé, uma mulher inteligente. E você não está caminhando. Então, assim, eu de verdade acredito que você deva visitar uma psiquiatra e tomar remédio. Pra sair, né, desse lugar. Para ter uma muleta mesmo, Aham. né? Porque são as duas coisas, na verdade. Não dá para ser só terapia. Às vezes, não dá para ser só terapia. Sim, E com certeza não dá para ser só remédio. sim, sim. E isso eu tô falando por mim, pelos médicos que me acompanharam, É. pelos médicos com quem eu já conversei, pelos psicólogos e terapeutas que eu conheço, e por pessoas que passaram por isso também, né? Que é como você, toda vez que tiver uma dor de cabeça, tomar remédio para dor de cabeça e não identificar a causa daquela dor de cabeça. Imagina no emocional, que é muito Exato. mais complexo até, né? Muito mais. E naquele momento foi assim, eu falei, foi horrível e maravilhoso. Horrível porque eu falei, caraca, eu tô mal mesmo, Emburaquei. né? Assim, o negócio tá ruim. E maravilhoso porque eu sentia coisas, assim, uma culpa gigante, uma inadequação enorme, muita vergonha de ser quem eu sou, um sentimento de insuficiente capacidade, fora as dores que eu falei, medo, assim, eu cheguei num ponto de eu ter medo de atender o telefone. Mas isso tudo, o estopim foi a morte da sua mãe. Não, Ou você já vinha com já esses... Tá, vinha. Eu já vinha com tudo isso. E aí todos os sintomas ficaram over. Né? ficaram over, né? Mas eu realmente sempre tive muita força, porque assim, em nenhum momento eu deixei de sair da cama. E daqui a pouco eu vou fazer uma conexão Aham, com a minha vida na televisão. tá. Então as pessoas me viam, elas não desconfiavam de jeito nenhum do que estava acontecendo. Sério? O que, na verdade, é pior, porque a força que eu fazia era Imagino. monumental. E aí, então, quando eu falei, tá bom, então tudo isso tem um porquê. Eu não sou louca, eu não estou inventando, eu não sou fraca, porque eu me achava fraca. Ó, É difícil. é. E aí, e eu superei, não é porque eu me Sim, emocione que sim. eu não tenha superado, né? É Até por porque... ter superado algo tão Exato, profundo. exato. Sim, sim. E aí, quando... Falei, tá bom, então eu vou... Então tem um remédio. Nossa, que bom, É, que que bom. alívio. Que alívio, né? Não sou eu que sou errada, É. porque tem essa sensação de que eu sou errada e fraca quando a gente vive a depressão. E aí comecei a tomar o remédio, o primeiro não deu certo, aí o outro ajudou na dor no corpo, mas o outro para dormir, porque eu também não Essa fase de dormia. adaptação, né? Porque eu também não dormia, né? E aí, quando os remédios começaram a Você dar se um ajustou. resultado, que alívio. Eu falei, cara, se tiver que tomar isso aqui o resto da vida, eu vou tomar. E Até para seguia na você terapia. elaborar as coisas, né? Sim, eu precisava dormir, porque a Sim. gente sem dormir não Não, existe condições não, bioquímicas para se não. recuperar de nenhum mal. De nada, é. De nenhum mal, seja ele mental, emocional ou físico. A gente precisa do sono, né? Sim. Mas, ó, o nosso livro, ele se chama Histórias Reais de Superação... Eu também. Me too. Histórias Reais de Superação da Dor através do amor próprio. E eu quero trazer esse amor próprio, porque num daqueles momentos piores, eu havia conhecido um terapeuta, um massagista, que tinha me sugerido algo. E eu não estava fazendo. Aí teve uma noite que eu acordei às 3h30 da manhã e não dormia. Não dormia, não dormia, não dormia. Eu lembrei. Ele falou, todos os dias você precisa dizer, eu, Regina Lazarotto, me amo acima de tudo e de todas as coisas. Paty, Fez muita diferença. eu parei de respirar.
Oi? Tive uma crise de pânico Quando você começou a fazer... quando eu falei isso pra mim pela primeira vez. Nossa. Eu falei, me deu taquicardia, eu não conseguia respirar. Eu falei, caraca, isso está muito errado. Isso está muito errado. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso conseguir, calma. Estava na minha cama, em total segurança na minha casa. Uhum. Falei, tá tudo bem, respira. Aí eu fui respirando e tentando dizer aquilo pra mim. Eu não dormi mais, levantei, fui lavar roupa. E tudo bem. Não brigou Aí eu falei, contra. cara, aqui eu tenho uma missão, né? Aqui tem algo que vai fazer a diferença. Você falou a frase e ficou sem É. ar. E aí eu comecei a falar, aí eu comecei a escrever. Todos os dias eu escrevia. Tá bom. E aquilo foi crescendo. Eu me amo, eu me respeito, eu me admiro. Achava tudo um absurdo, uma farsa, mas eu falei, não tem problema. Vamos lá. Era a sensação, tá bom, mandaram fazer, eu tô fazendo, é isso? E assim, só o fato de ter me causado sintomas e sensações tão extremas mostrou que ali era um ponto-chave a ser cuidado. Aham. E aí eu fui fazendo. Bom, mas se deixar, eu vou falar aqui sem Vai parar. vai falando, isso é importante, Não, vai né? perguntando também. Não, porque as pessoas às vezes ficam num super buraco e não tem noção de como sair. Você já contou aí que você foi para o remédio, você foi para outro terapeuta, né? Cada um foi passando. Eram várias frentes, né? Tinha a minha terapeuta junguiana, Aham. minha psicóloga. Aí que esse fazia terapia, massagista. esse massagista. Tinha yoga, que também foi fundamental. E professores super sensíveis, incríveis, de Iyengar Mas devia ser Yoga. difícil também ficar em algumas posturas na yoga, não? Não vinha Sim, angústia, não vinha. Sim, vinha. Nossa, a É. primeira investida que eu fiz foi um medo gigantesco. Porque a Dor presença, no né? peito, assim, E todos esses combinados, aromaterapia e a espiritualidade. E aí, enfim, eu fui vivendo esse momento, ainda naquele contexto de vida, naquela profissão, até a hora que eu parei de trabalhar. Eu trabalhava com o meu ex-marido. E estava complicado mesmo para nós dois. E, no fim, para a equipe inteira. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo nosso, com quem a gente trabalhava. E foi uma conversa longa, assim, perto daquele aniversário. Então, na época dos eventos. E aí... E ele foi também levantando bandeiras, assim, sabe? Do quanto estava difícil conviver comigo, porque Sim. eu estava... não estava no meu melhor, né? E a rede aí aparece de novo. Então, eu fui pegando todos esses elementos para desenhar essa situação em que eu me vi e perceber que eu precisava sair, né? Até a hora que eu vi que era melhor eu parar de trabalhar para me cuidar. E eu sei que isso é um privilégio gigante. Inclusive porque dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os índices de depressão, eles são maiores na população menos favorecida. Então, eu reconheço que foi um privilégio e tenho muita gratidão à vida e às pessoas que puderam me apoiar naquele momento, minha família. Outra coisa que contribui demais é ser grato, né? Sim. Por tudo que a gente tem. Sim. Sim, a gratidão é um remedinho que devia vender, que a gente precisa tomar Agradeça todos os dias. 3 coisas por dia, já vai fazer Um banho diferença. quente, a cama, um sorriso. Isso. Uma refeição. Ter saído e chegado em casa bem, Exato, exato. Então, assim, aí eu parei de trabalhar e teve um momento que um amigo chegou para mim e falou assim, eu tô fazendo uma formação no Chile. Nunca tinha ouvido falar. Transformadora. E eu preciso gravar uma conversa para ser analisado. Você topa? Eu falei, olha, vai me fazer bem? Vai me ajudar? Topo qualquer coisa. Tava topando qualquer coisa. Que alguém da minha confiança chegasse para mim e dissesse, isso pode te ajudar. E a gente teve uma conversa e foi incrível. Muito potente. Muito potente. E aquilo ficou lá. Aí, um tempo depois, eu acordei assim. E como eu te falei, não teve nenhum dia que eu fiquei na cama. Mas eu saía fazendo um esforço monumental. Eu estava tomando banho, eu conversei com quem eu acredito, assim, com a essência da vida. Conexão Deus, direta. Aí eu falei, amigão,
quero mais Quer viver? viver. Nunca passou pela minha cabeça tirar a minha vida, porque o meu caminho, a minha crença, vê isso como absolutamente Aham, impossível, assim, impensável. aham. Eu falei, não, eu tô aqui, mas eu tô te falando, cara, Se quiser me levar. assim, tá muito difícil, não quero, não aguento mais fazer força. Aham. Aí eu também pensei, eu falei, o que que ia me dar vontade de viver? Aí me veio uma única resposta, ajudar as pessoas. Aí Olha, eu falei, é isso você nunca sim. tinha pensado Nunca nisso. tinha pensado nisso. Falei, isso realmente ia me dar vontade, isso ia me dar alegria. Aí eu fui ligando coisas, cara, quantas vezes as pessoas chegaram pra mim, mas isso desde a adolescência. Ai, tô precisando de uma conversa, vamos conversar? E eu parava o que eu estivesse fazendo pra conversar. Olha, Décadas depois da pessoa chegar pra mim e falar assim, aquela conversa mudou minha vida, muito obrigada. Eu falei, olha. que conversa? Sim. Assim, que bom, mas do que você tá falando? Aham, Eu falei, ah, tá, então... Aí eu fui conversar com a amiga psicóloga aquela. aham. Falei, ah, eu tô pensando em fazer psicologia. Ela falou, você hoje, você vai matar os coleguinhas. Você não vai aguentar, vai ser muito chato. E ela era professora. Aham. Ela falou, não, vamos pensar outra coisa. Aí eu lembrei do amigo. Eu falei, aquele negócio lá, O que você fez comigo? aquela conversa lá, eu quero ter outra. Ah, não, mas eu não tô atendendo. Eu falei, como não? Você é ótimo. Não, mas vamos conversar. Tudo bem, vamos ter uma conversa, Aham. porque acho que, assim, sim, o coach ontológico é maravilhoso. E se você puder ir estudar no Chile, vá. É. Eu falei, é isso. Quero aprender esse negócio aí. E aí fui. Foi maravilhoso. A gente chega lá, acha que aquilo... Que é isso? Que é isso? Uma seita, uma igreja, uma coisa assim, né? Ah, os caras estão fazendo lavagem cerebral aqui. É. Né? Mas assim, uma sala com 345 pessoas, É incrível. cheia de amor, de conexão verdadeira e genuína, com um olhar carinhoso para si, para o outro, olhando para todo o nosso repertório mental, o que a gente pensa, né? Eu me julgava inapropriada, tinha vergonha, culpada, cheia de julgamentos a meu respeito. Você e as 300 e tantas pessoas lá, Exato, né? Mas aquilo sendo validado e ao Sim, mesmo tempo que emoção é legitimado. essa, que corpo é esse que dói, né? E aí eu falei, cara, é isso, aqui tem um caminho lindo. E pelas conversas, porque a conversa sempre foi presente na minha vida, ou porque eu sempre gostei, ou porque fui jornalista, apresentadora, entrevistadora. Aham. Tudo bem, não tem a ver com as conversas que a gente está falando, mas são conversas, né? Sim. E aí as coisas foram fazendo sentido e se juntando, sabe? Entendendo um pouco o sentido dessa comunicação, dessa comunicabilidade que sempre esteve em mim, Aham. mas que eu não via sentido enquanto eu vendia um produto ou falava de algo que não impacta a humanidade das pessoas, sabe? Mas quando você vê um monte de gente falando das suas próprias dores e ali naquele lugar você descobre que a sua dor pode virar uma oferta, um serviço para o outro, quando você lida com a tua dor, né? Encara ela, elabora ela e depois você passa a ser uma pessoa que pode contribuir, como você está contribuindo hoje aqui, por exemplo, né? É lindo. É lindo, É é lindo. lindo. E por isso, sim, muita gratidão.